Olá, mulheres águias poderosas, mulheres sábias, mulheres com sede de aprender da palavra do Senhor. Mais uma vez, com muito prazer, eu sou a Ana de Jesus e eu venho aqui compartilhar com vocês essa grandeza, essa riqueza que tem nos abençoado diariamente. O livro de Neemias é um livro que vem nos ensinando muita coisa relacionada à palavra de Deus, muita coisa relacionada à construção, à edificação, à constância, perseverança. E eu não poderia deixar de compartilhar com você hoje sobre a porta da fonte. Uma porta que vai nos ensinar muito, diga-se por sinal. Neemias, no capítulo 3, o verso 15, vai dizer assim: E à porta da fonte reparou a Salum, filho de Col-Rosé, maioral do distrito de Mispa. Este a edificou e a cobriu, e lhe levantou as portas com as suas fechaduras e seus ferrolhos, como também o muro do viveiro de Selá, ao pé do jardim do rei, mesmo até os degraus que descem da cidade de Davi. Somente até aí. Falar de fonte é falar de vida, é falar de nascente, é falar de algo que vai trazer um suporte para as nossas vidas. Que algo é esse? A palavra. A palavra de Deus é fonte de vida para nós. E como nós entendemos e compreendemos ao longo da Bíblia, quando fala-se de fonte, está relacionado à água. E água está relacionado à grandeza de Deus, à presença do Espírito Santo e também a presença da água da vida. Qual é a água da vida a qual nós conhecemos? Claro, se você respondeu Jesus, acertou, porque Jesus é a fonte de água viva que sacia a minha sede e também a sua, não é mesmo? Eu quero compartilhar uma história com você. Em João, no capítulo 4, a Bíblia vai falar acerca de uma mulher samaritana. Nós bem sabemos que naquele tempo, nos tempos de Jesus, os samaritanos, eles não se davam com o povo judeu. Por quê? Porque eles eram como se fosse para os judeus viam os samaritanos como uma raça misturada, né? Mestiça. E os judeus, eles tinham algumas controvérsias quanto a isso. Então, eles não conversavam entre si. E aí, a Bíblia vai dizer em João, no capítulo 4, que Jesus, que estava na Judéia, voltou para Galileia. E quando ele volta para Galileia, algo me chama a atenção, porque a Bíblia vai dizer que era-lhe necessário passar por Samaria. Mas como assim Jesus ia passar por Samaria se judeus e samaritanos eram praticamente inimigos? Mas aqui eu já entendo uma coisa. Se Jesus é a água, é a fonte da vida que sacia a sede das pessoas, ele não pode se preocupar com classe, com raça, com cor de pele. Porque, de verdade, eu acredito que nessa passagem, Jesus queria nos mostrar que a vontade dele de salvar as pessoas, de trazer as pessoas para a salvação, de oferecer às pessoas me fugiu a palavra. A eternidade, isso independia de cor, de raça, de classe social. Jesus mostra para nós através dessa passagem que, como está dizendo em João no capítulo 4, que era necessário ele passar
por Samaria. E aí a gente se pergunta, mas Samaria? E aí a Bíblia ainda vai especificar que parte de Samaria que Jesus precisava passar. Uma cidade chamada Sicar. Lá nessa cidade havia um poço, e esse poço era chamado de Poço de Jacó. E Jesus foi ali, se assentou junto àquele poço, e era por volta da hora sexta, digamos aí a hora do meio-dia, a hora do almoço, e veio uma mulher samaritana para tirar a água daquele poço. Por que ela vinha nesse horário? Nós sabemos que era porque ela queria evitar encontros desgastantes, discussões infundadas, e também ao longo da história que é contada nesse capítulo 4 de João, eu acredito também que ela não era uma mulher muito bem vista, não só pelo fato de ela ser samaritana, mas pelo fato de ela já ter tido vários relacionamentos. Então, quando essa mulher vem, Jesus pede para ela água e ela diz assim: mas como pode você, o Senhor, sendo um judeu, pedindo água para mim, que sou samaritana? E aí a resposta de Jesus para ela é a seguinte: se tu conheceras o dom de Deus e quem é o que te diz, dá-me de beber, tu lhe pedirias e ele te daria água viva. E aí a mulher continua conversando com ele e ela diz assim: Senhor, tu não tens com que tirar água e o poço é fundo. Onde, pois, tens água viva? E aí, mais adiante, no verso 14, ele vai dizer assim, no verso 13, perdão. Qualquer que beber desta água tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se fará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Você percebe? Falar de porta da fonte é falar de palavra, é falar de água, porque Jesus, ele foi o verbo que se fez carne. E o verbo é o quê? É palavra. Então, quando Neemias vem nos ensinando a necessidade de reestruturar, de reconstruir a porta da fonte, ele quer mostrar para nós que a palavra do Senhor, ela jamais pode deixar de ser fonte de água viva para a vida das pessoas. Porque é através da palavra que as pessoas vão se comunicar, é através da palavra que as pessoas vão ouvir a voz de Deus, e é através da palavra que pessoas são salvas até os dias de hoje. É necessário reerguer a minha porta, a sua porta da fonte, para que nós sejamos fonte de água viva na vida daqueles que ainda não conhecem Jesus. É indispensável que nós venhamos reconstruir as portas, assim como fez Neemias. Por quê? Porque através daí nós vamos implementando o reino de Deus aos quatro cantos dessa terra. Eu quero convidar você a fazer parte deste estudo, a fazer parte desta palavra. Dá uma olhadinha no livro de Neemias e venha aprender. Venha ser você um integrante, um divulgador da palavra de Deus. Amém? Deus abençoe o seu dia, a sua tarde ou a sua noite. E eu espero que, se você, assim como alguém, gostar desses vídeos, que você ative o sininho, que você curta, que você compartilhe, mas que você não perca a oportunidade de estar aprendendo cada vez mais. Deus abençoe sua vida.